Boa tarde, eu sou Vinícius Siqueira do Colunas Tortas. Hoje a gente vai falar sobre o aparelho formal da enunciação em Benveniste. O objetivo, é claro, não é ser tão detalhista em cima de cada ponto abordado pelo autor. O texto, o aparelho formal da enunciação, meio que é um texto que dá cabo de toda a pesquisa que ele já tinha feito até então a respeito da enunciação, que para ele é um objeto muito importante para poder se analisar. E para iniciar comentando sobre o aparelho formal da enunciação, é necessário primeiro voltar um pouco em Saussure e lembrar que Saussure faz uma separação entre aquilo que é a linguística da língua e a linguística da fala, no momento que ele faz o corte entre a língua e a fala. Esse corte dá primazia para a língua e retira um pouco a fala de lugar. A fala seria aquilo que não é muito controlável, aquilo que depende unicamente da subjetividade, depende dos indivíduos. O indivíduo é senhor da fala para o Saussure, e a língua, pelo contrário, já é um momento em que você pode encontrar ali um sistema, você pode encontrar regras e relações entre diferentes signos. Então, na medida em que a fala é um pouco abandonada pela linguística inicial do Saussure, Benveniste consegue enxergar nela um ponto, na verdade, que para ele é muito importante. Benveniste vai ter como objetivo observar aquilo que possibilita a enunciação e como que ela acontece. Ou seja, para ele o importante vai ser investigar como que a língua entra num processo para se transformar em fala. Esse processo, como isso consegue acontecer, que para o Benveniste não é algo autoexplicativo, não é algo autoexplicado, é algo que precisa de uma explicação. Ele vai entrar dentro desse tipo de investigação para poder entender qual é a condição de possibilidade da fala, da enunciação, da produção de enunciados. E primeiro a gente vai entender com Benveniste que a enunciação ela é sempre um evento único. Ela é um momento único e ela funciona como um acontecimento, né? Ela não é algo que a todo momento se repete da mesma forma. Cada enunciação é ali um evento. E a enunciação, vai dizer Benveniste, quando explica o aparelho formal da enunciação, ou seja, quando explica as condições de possibilidade da enunciação e os mecanismos de possibilidade para se enunciar, ele diz que o primeiro pressuposto da enunciação é o estabelecimento de uma língua. E o segundo pressuposto é a possibilidade que o locutor vai ter de se reconhecer como um eu. Ou seja, o que tem a ver com o aparelho formal da enunciação é justamente aquilo que a enunciação vai permitir para o sujeito. Ele vai permitir que o locutor consiga se portar como um sujeito perante o alocutário. É a enunciação que vai dar uma delimitação, exatamente uma delimitação de consciência, uma possibilidade de se dizer eu sou eu e você é outro, você é tu. Você é outra pessoa. É só no momento da enunciação que isso pode acontecer. Ele vai dizer, portanto, que o sujeito ele é fundado da enunciação. A enunciação é o momento em que eu e tu se relacionam e o eu só pode existir em contraste a um tu. Ele só pode existir, então, numa relação com outras pessoas. A enunciação, portanto, é um elemento que vai acontecer de maneira sempre social, sempre interrelacional. E é por isso que ele também diz, abre aspas, toda enunciação é explícita ou implicitamente uma alocução. Ela postula um alocutário. Ela sempre postula alguém que está disposto a escutar e falar também. Alguém que pode escutar e que também pode falar. Que pode assumir o lugar do tu e pode assumir depois, quando for falar, o lugar do eu. A enunciação acontece também de uma maneira em que o enunciador se apropria da língua para poder dizer algo. Ele instrumentaliza ela de uma dada maneira que ele consegue dizer algo. Mas essa instrumentalização não deve ser entendida como se a língua fosse um instrumento separado do sujeito. Pelo contrário, como eu disse, o sujeito só é sujeito através da linguagem, através do uso da língua, através da possibilidade de dizer eu, através da possibilidade de usar índices, que mais pra frente eu vou explicar, que vão indicar que existe um eu concreto, um eu definido. A apropriação da língua vem justamente pela possibilidade do locutor ser sujeito. E aí ele consegue utilizar toda a língua para poder expressar ali as suas ideias. E agora vamos falar sobre esses índices, né? Esses índices fazem parte daquilo que dá condição de formar o eu, de formar o sujeito, do sujeito emergir na enunciação.
Esses são índices pessoais, como eu e tu, são índices de ostensión, como este aqui, são índices que são pronomes pessoais e demonstrativos, que aparecem sempre na enunciação como indivíduos linguísticos. E são formas temporais também, né? Os tempos verbais, eles também vão indicar esse aqui agora e esse eu que existem na enunciação do tempo verbal. Porque, evidentemente, o tempo, a linha do tempo só vai existir a partir do lugar, na linha do tempo, que se encontra o locutor. E é muito interessante isso porque a temporalidade, vai dizer o Benveniste, ela é fundada também na enunciação. Ela não é, portanto, uma categoria do pensamento. Isso porque é a enunciação que dá abertura para a categoria de presente. E a temporalidade vai nascer, vai dizer Benveniste, a partir da categoria de presente. Passado e futuro só existem a partir de presente. E todo o restante possível ali de temporalidade nasce do aqui e agora. Ao mesmo tempo, a primeira dúvida que fica é quando uma pessoa fala sozinha, ela enuncia sozinha, não tem um enunciatário para poder escutar, não há um interlocutor ali, um alocutário que vai responder depois. Isso é interessante, o Benveniste trata também sobre isso, e isso serve para selar a afirmação de que a enunciação vai existir, e a língua, por sua vez, também vai ser praticada sempre em conjunto, sempre com outras pessoas. A subjetividade só é formada quando há outros possíveis sujeitos, quando há um tu, que pode se transformar num eu em outro momento. E quando fala sobre o monólogo, Benveniste diz o seguinte, abre aspas, ele deve ser classificado, não obstante a aparência, como uma variedade do diálogo, estrutura fundamental. O monólogo é um diálogo interiorizado, formulado em uma linguagem interior, entre um eu locutor e um eu ouvinte. Às vezes o eu locutor é o único a falar, e o eu ouvinte permanece entretanto presente. Sua presença é necessária e suficiente para tornar significante a enunciação do eu locutor. Aqui a gente compreende que mesmo no monólogo, eu e tu são a mesma pessoa, são diferentes lugares que a mesma pessoa vai ocupar em diferentes momentos, e às vezes no mesmo momento. Isso a gente consegue perceber que quando se fala sozinho, normalmente se questiona aquilo que se fala. É a posição de um tu que acontece sem a gente nem mesmo perceber. Então o que a gente entende a partir disso? O que a gente entende é que o aparelho formal da enunciação é um conjunto de mecanismos e de situações em que a enunciação consegue acontecer. Nessas situações, a enunciação vai tomar uma forma prática e, acima de tudo, social. É isso, gente. Muito obrigado. Se você quiser, você pode se inscrever no canal aqui embaixo. O artigo a respeito desse vídeo eu também coloquei aqui embaixo, onde eu disseco com mais detalhe cada ponto do que eu falei. Você pode ver, pode ler, você vai gostar. E dá um like também no vídeo, que é para mais pessoas poderem vê-lo também. Muito obrigado e até a próxima.